Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um momento de meditação na palavra do Senhor e que essa palavra possa abençoar o seu dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, meus irmãos, nós conhecemos toda a trajetória de Jesus e os seus discípulos. Discípulos esses que foram separados para um grande propósito. E nós vemos que durante toda a trajetória, todo o ministério do Senhor Jesus, esses discípulos caminhavam juntamente ao seu mestre. Porém, nós vemos que quando o Senhor Jesus foi crucificado e morto, muitos desses discípulos voltaram para a sua vida, seu cotidiano. Aqueles que pescavam voltaram a pescar, pois acharam que todo aquele propósito havia terminado com a morte do Senhor Jesus. Porém, nós vemos que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele aparece a esses discípulos e novamente acende essa chama deste propósito. E nós conhecemos a palavra onde o Senhor Jesus dá uma ordenança a esses discípulos que voltassem para Jerusalém e ali permanecessem até que do alto fossem revestidos de poder. Então nós vemos que, obedecendo a esta ordenança, agora os 11 discípulos, sem a presença de Judas, nós vemos que eles voltam ao cenáculo e ali estavam reunidos. E a Bíblia diz que eles perseveravam. Então esta é a palavra para este dia. Porém, estamos num tema, vencendo a instabilidade. Nós vemos que muitas pessoas, diante as circunstâncias, diante a motivos dentro da sua caminhada, perdem o foco, o propósito pelo qual um dia, um momento, o seu coração ardeu. E assim aconteceu com esses discípulos. Porém, nós vemos que diante deste grande momento onde viram o Senhor Jesus ressuscitado, viram o Senhor Jesus subindo aos céus, novamente eles se empenharam naquela causa e eles passaram a perseverar. E é interessante que logo à frente nós encontramos em Atos 2, o momento onde Jesus realmente disse a eles que aconteceria a descida do Espírito Santo de Deus, e esta sim é uma forma de realmente selar o propósito na vida de alguém que tem um propósito espiritual, receber esse revestimento de poder, que é a descida do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E esses discípulos agora, revestidos de poder, nós vamos ver que a perseverança passou a ser um marco na vida destes homens que foram agora chamados de apóstolos. E dentro dos seus ministérios, dentro das suas caminhadas, nós vemos que eles perseveravam, eles se mantinham de pé, firme no propósito, sem instabilidade, porque tinham consigo este agente capacitador, que é o Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui em Atos, no capítulo 2, o momento onde Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele prega a palavra, e nós vemos que quase 3.000 almas neste momento aqui se convertem a este propósito, se convertem ao Senhor Jesus e começam aqui uma caminhada. E é interessante que esse contexto, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós nos colocamos à disposição, à dispensação do Senhor, a instabilidade já não faz mais parte da nossa vida. Nós conseguimos gerar um combustível para esta caminhada e conseguimos estar firmes, perseverantes no propósito. A prova disso nós encontramos
a partir do versículo 42 do capítulo 2, que diz assim: agora a esses novos cristãos que receberam o Senhor através dessa ministração e estavam agora animados com esse novo estilo de vida. E a palavra do Senhor diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada uma alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então nós vemos que isso pega. E essas pessoas recebendo o Senhor Jesus, eles passaram a ter este tipo de comportamento. Agora a instabilidade já não fazia parte mais de um estilo de vida, de que uma hora eu quero, outra hora nem tanto, uma hora eu estou animado, eu sirvo ao Senhor, eu caminho com o Senhor, outro momento eu já não tenho mais essa força, este ânimo. Quando nós recebemos esse revestimento de poder, quando nós recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas, nós temos sim uma caminhada constante, nós temos sim uma força necessária para vivermos esta vida que o Senhor nos chamou a ter. E o texto diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Foi um momento onde a igreja se iniciava ali e existiam necessidades. E olha o que essas necessidades e o revestimento do Espírito Santo de Deus fez com que essas pessoas se propunham a fazer. O versículo 45 diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, este era o comportamento dessas pessoas no momento onde eles receberam a palavra, receberam este entendimento e eles se decidiram por esse estilo de vida de caminhar com o Senhor. Então, a nossa oração, nosso entendimento neste dia é que vencer a instabilidade é estarmos revestidos com o Espírito Santo de Deus, vivermos como estas pessoas, perseverando na doutrina, na palavra, na comunhão com os irmãos, que é uma vida voltada à comunidade de Cristo, à Igreja do Senhor Jesus, no partir do pão e nas orações. Então, meus irmãos, que tenhamos este entendimento, este foco, esta fé em saber que nós servimos a um Deus poderoso e que na nossa caminhada não há instabilidade, mas sim a certeza que estamos caminhando rumo a um dia nos encontrarmos com o Senhor, e isso tem que alegrar o nosso coração e ser combustível suficiente para esta nossa caminhada. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Um grande abraço.